Oi pessoal, boa tarde, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Hoje mais para a gente fazer uma apresentação do nosso próximo pacote de serviços. Nós já fizemos aí uma apresentação no início do ano passado e esse ano a gente vai mostrar esse serviço que vai ficar à disposição de vocês aqui no nosso portal, através do YouTube, e que vocês possam, né, aproveitar ou tirar o melhor proveito possível desse nosso trabalho, né? Antes de tudo, nossa vinheta aqui, tradicional, portal das informações, né? Muita alegria também, né? Tem um bom tempo que eu não retornei aqui com vocês, né? Já tem mais de 3 semanas, eu não estou fazendo lives, mas a gente está muito contente porque toda semana está aumentando o nosso público aqui. Isso quer dizer que o nosso trabalho tem sido apreciado, né? Beleza, gente. O que a gente tem para comentar, nós vamos ter esse pacote de instrumentação e automação, e a gente já tem uns vídeos, aqui são 7 vídeos, na verdade são 9 no total, mas os principais são 7, que a gente faz uma apresentação bastante genérica, mas de extrema importância, principalmente para quem vai atuar com um projeto de instrumentação. Vocês me desculpem, tem obra aqui na casa do vizinho e vai ter uma bateção aí estão mexendo com cobertura, né, o telhado, e isso acaba reverberando aqui para o meu lado, né? Mas vamos lá, isso não vai nos atrapalhar. Em 2018, eu fiz um trabalho, um artigo de automação para uma faculdade, né, um aluno de uma faculdade aí do Rio de Janeiro. E esse trabalho, não sei se foi apresentado, acredito que não, porque o rapaz não me pagou. Aí eu deixei como nossa autoria, né? Mas foi um trabalho muito bom. Esse trabalho aqui, um artigo eu coloquei agora como instrumentação e automação, mas a princípio ele era somente de automação. Então tem uma capa muito bonita, né? Tem uma sala de controle aqui de uma unidade industrial. Você vê aí várias telas sinóticas que estão sob controle. Na verdade isso aqui é um SDCD, tá? Então, nesse trabalho, né, feito aqui por nós, a Organização e Procedimentos, a OP, né, isso em 2018, tá? Nesse trabalho vocês vão ter uma série de atividades e demonstrações que a gente vai, para aquele pessoal que adquirir o nosso pacote, vai levar essa apostila também. É uma apostila muito bem elaborada por nós, né? A gente utilizou várias outras referências, né? Mas ficou um trabalho muito bom, né? Então você tem aqui toda a introdução dele, né? Olha lá, esse artigo científico apresentado pela OP, né? Tem como requisitos, né, parcial, né, para obtenção de conhecimento básico para atuar em sistema de instrumentação e automação, visando a profissionalização de projetistas industriais desta atividade. Já existem muitos, né, mas a gente elaborou esse trabalho e a gente ficou bastante contente. Na época era um trabalho de fim de curso, né, aquele trabalho final, para um aluno dessa universidade. E ficou muito bom esse artigo. Está dentro das qualificações da ABNT
para execução de artigos, né? E ficou uma coisa muito legal. Nós vamos falar aí sobre processos, sobre sensores, né? Sobre controlador, atuador, processos, atuadores, etc. Né? Então, outra coisa que a gente vai ter uma pirâmide, né? de atuação dentro da automação, que tem como primeira camada sensores e atuadores, segunda camada supervisórios, né? E terceira camada, né, supervisórios também de supervisórios, uma no CLP, a outra no SDCD, né? E aqui vocês tá vendo aqui uma estrutura, né, com supervisórios, o que está arquitetado dentro dessa estrutura, né? Muito bacana, objetivo, uma explicação. A gente vai conhecer um pouco da automação, né? Falando sobre automação, sobre instrumentação, né? A pirâmide está ilustrada aqui com seus detalhes, né? Depois os níveis da pirâmide, nível 1, nível 2, o que consiste, né? Aquisição de dados, controle individual, controle de célula, né? O nível 5, planejamento, controle fabril, olha, controle de processo, sensacional artigo, tá? Estados estacionários e dinâmicos, a gente vai explicar o que é isso, como funciona isso, né? E depois, né, alguns exemplos, né, de controles que são obtidos aí, o que você fazia manualmente e até onde está chegando hoje com essa automação, né? Muito legal. Medição de desempenho real, né? Comparação de resultado padrão, ação corretiva. Então, vários assuntos que são pertinentes, né? Logicamente, isso aqui é um resumo do que é automação, né? E instrumentação industrial. Aí temos aqui uma noção de CLP, né? Do controlador lógico programável, né? Como é que funciona, os sinais de entrada, né? As AIs e IOs, né? Saídas e entradas, né? De sensores, de atuadores, né? Como que você vai fazer a parte supervisória, né? Conceitos fundamentais do PLC, né? Variáveis, né? De entrada e saída, os elementos de controle com os tipos de sinais. Uma coisa importante aqui também, nós vamos comentar, esses tipos de sinais, então, os diferentes tipos de entradas e saídas. A entrada que é uma entrada discreta, né? O que são entrada multi, né? Bits, né? As entradas analógicas, né? As saídas discretas, as saídas multibits, né? As saídas analógicas, os protocolos de comunicação, os principais protocolos de comunicação. Importantíssimo conhecer um pouco sobre isso daqui, né? Porque não tem como você dimensionar, por exemplo, um sistema se você não conhece o protocolo que ele tem, né? Se é um sinal a 4 fios, a 2 fios, se é um sinal de rede, né, por bytes. Então você tem que conhecer um pouco dos protocolos, o que significa isso, quais os principais deles, né? Nesses cabos, né, você conhecendo o protocolo, você vai ter uma série de aplicações de cabos, vai conhecer um pouco disso daí, né? Os materiais e métodos, e a gente tem, por fim, uma conclusão. Aqui várias referências às quais nós tivemos, né? Através delas que a gente obteve as informações básicas para esse trabalho. Isso foi em 2018. Notem que a automação ela é muito dinâmica, a mudança é muito dinâmica. Vários dos conceitos são ainda os mesmos de muito tempo atrás, né? Se você pensar em, por exemplo, um atuador de válvula, tá lá, esse conceito existe desde os anos 70, dos anos 50, lá nos Estados Unidos, inclusive. Mas você vai ter
uma dinâmica, né? Durante todo esse período tem uma dinâmica muito grande de novos conceitos, né? Mas no fim, com os princípios básicos de controle, né? De instrumentação e automação, ok? Desses artigos, né? Nos quais estamos comentando aqui, a gente, por exemplo, em 2014 eu fiz um curso extremamente bom lá na USP, através da Promimp, Princípios Básicos de Instrumentação. Só foram várias apostilas, mas essa daqui foi o projetista Kai, né? Eu achei interessantíssimo, um material excelente. A gente está introduzindo alguma coisa desse material nesse nosso PDF, nesse nosso artigo, né? E a mesma coisa, outras informações que a gente vai buscar, né? Instrumentação e controle, etc, né? Bem, gente, tá aí o artigo novamente, né? Dentro de tudo isso, ano passado nós fizemos várias apresentações, né? Citados em alguns vídeos, né? Eu vou mostrar alguma coisinha aqui para vocês, mas assim é simplesmente para vocês observarem o conteúdo que nós vamos estar no nosso pacote de fornecimento, né? Então aqui teve uma aula inicial, eu fiz uma apresentação aqui, e é onde a gente está mostrando, né, toda a execução desse trabalho, né? E uma apostila que a gente usa aqui na OP, tá? Então essa aqui é a frente, deixa eu ver se eu consigo, tá aqui, ó, fazer com que corra aqui, né? Tem uma apostila nossa, ruim tá para mim fazer isso aqui. Ah, tá aqui, eu também tô olhando pelo lado errado, desculpem, né? A gente aqui está mostrando alguma coisa. Primeiro a gente começou com um curso de tubulação industrial, que vocês têm um pacote aí que a gente fornece, né? E dele a gente passou, né, a ter saber sobre conceitos de tubulação. Então aqui temos uma apostila, né? As principais variáveis utilizadas, o que isso representa em termos de fluxograma, de malhas de controle, né? O que é necessário, né, para você fazer um projeto. Então aqui é uma situação genérica acompanhando o que fornece a nossa apostila. Então desde desenvolvimento de tags, lista de malhas, lista de instrumentos, lista de cabos, né, tipos de malhas, representação disso em fluxogramas, né? E diagramas de malha, um pouco desse material que nós apresentamos no PDF anterior, né? A gente discute alguma coisa aqui a respeito. Então, deu tipos de sinais, vocês estão vendo que aqui a gente está repetindo mais ou menos, né, partes desse trabalho de 2018, tá ok? A seguir, né, vocês vão ver aqui, né, uma seguinte aula, que é conceitos e conhecimentos gerais. Porque existe muita coisa envolvida, né? Aqui você vê que a gente retornou, mas já começamos a falar sobre um sistema de medições Calha Partial, a parte de ar comprimido, como que isso aqui é ilustrado, apresentado dentro dos projetos. Aqui, por exemplo, o funcionamento de uma Calha Partial, né? Como é que funciona uma célula de carga, né? Ou uma célula capacitiva, né? De um transmissor. Muito interessante você, através de uma informação de pressão, né? São os níveis de variáveis, né? No caso de um borbulhador.
através da calha Partial, que tem uma escala de medição, você precisa dar uma informação que seja analógica ou digital num painel de controle. Então você vai obter uma unidade obter, né, essa informação através de um sinal de pressão, né, na calha Partial, aonde você vai transformar isso num sinal elétrico, e esse sinal elétrico vai te dar uma informação analógica ou digital numa tela sinótica ou num indicador remoto, de uma forma remota para você. Muito legal, esse aqui é um assunto super bacana, né? E aqui como se fazer uma rede de distribuição, né, do ar comprimido, que jeito que ele chega, a célula capacitiva que eu acabei de citar para vocês, né, como funciona, a gente ilustra de uma forma bastante didática, né, ilustrando teoricamente e na prática, tá? Na prática que eu digo em termos de informações, né? A gente não fez uma execução em bancada nesse caso, mas dá para se entender perfeitamente, tá? Muito bem. Numa próxima, né? Aí sim foi quando a gente começou a gerar, foi a aula 1, os princípios básicos, né? Que é um pouco disso tudo que a gente comentou agora aí com vocês, né? Vocês vão ver aqui, né, a nossa capa, mas como funciona, você saber como é que se obtém, se for ser uma instrumentação, né, de malha fechada, de malha aberta, como era no início, como se obtinha essa informação, né? Depois isso tudo vai gerar a última parte das informações, né? Que são as estereses, etc. Aí, nos princípios básicos, no fluxograma, como é que isso aí é colocado, como que a gente pode entender, interpretar isso, né? Olha, sabe, os tipos de instrumentos, quais são os tipos de instrumentos mais utilizados, a gente comenta um pouco de cada um deles, o transmissor, o que não é, né? Os tipos de válvulas, né? Aí aqui já temos aqui as informações, né, das normas aplicadas, né, para a instrumentação. Então a gente vai comentar aqui a terminologia, né, como que a gente executa os tags, né, para a instrumentação, né? Aí tem a identificação com os tags para que você consiga, através das terminologias, identificar uma determinada código de instrumento, né? Tabela de identificação funcional, como que isso aí é realizado. Aqui alguns modelos, né, de campo, né, tanto em painéis locais como salas de controle, salas de interligação, né, e também no campo, bem aqui um porão de máquina de papel. Vocês viram na foto anterior, essa daqui, ó. Deixa eu ver o que mais. Esses são vários exemplos. Vamos para o próximo. Também a gente vai fazer um comentário legal aqui sobre a aula 2, os princípios básicos, mas parte 2. Deixa eu ver se eu consigo fazer um resumo um pouco melhor. Aqui sim, simbologia. Como que a gente usa essa simbologia, de que jeito que a gente, né, destaca isso, indica se é num painel, se é num campo, se o sinal é transmitido analogicamente, se é digital, se é um sinal de capilar, se é um sinal de elétrico, etc, né? Então, muito legal essa parte aqui. Aqui está mostrando vários tipos de interfaces, né? De que forma fecham isso, as funções matemáticas para você interpretar o que um determinado controle está realizando, né? Aqui um diagrama de malhas, de que forma que a gente faz um diagrama de malha. O projetista sabe conhecer isso daqui perfeitamente, senão não consegue ser um projetista de instrumentação, né? Aqui outro tipo de diagrama de malha, já com uma lógica muito legal, você entender o que é um PID, como é que isso funciona, né? Um extrator de raiz quadrada,
uma série de outros instrumentos os quais a gente precisa conhecer, né? Aqui algumas simbologias, como que a gente define, né? Então essa parte 2 aqui, ela é mais sobre simbologia. Então você está vendo aqui tem um instrumento e como que eu represento isso no fluxograma, numa malha de controle, né? Olha, muito bacana essa aqui, os arranjos típicos, né? Muito bacana, tem bastante material aqui. Isso aqui é 1 hora de vídeo, hein? Muito interessante, mas o assunto é bastante vasto e vocês vão entender claramente que a necessidade de que o projetista tenha um nível de conhecimento um pouquinho mais amplo, porque ele abrange, ele faz interface com várias atividades, né? Várias tecnologias, né? Você vai mexer com tubulação, você tem que conhecer a parte mecânica, você tem a parte elétrica, muito da parte química, né? A engenharia de materiais, o comportamento disso, então é muito legal. Essa aqui já é o princípios básicos, terminologia também, ó. Esse aqui eu achei interessantíssimo colocar capacitação profissional, né? Que é exatamente o que a gente está falando sobre os conhecimentos agora, né? Para que você possa fazer uma visualização de elementos. Essa aula aqui foi muito interessante, né? Também são aulas longas, de 1 hora, né? Mas aqui eu tenho uma tabela que eu sempre usei no passado, sempre agora já não uso mais, mas no passado uma tabela que eu usava com preços, mas o que mais chama atenção aqui é o que é um desenhista, o que ele faz, né? O que é um projetista júnior, o que é um projetista pleno, né? Um projetista sênior, um tecnólogo, né? Específico, né? Só mexe com mecânica, só mexe com elétrica, só mexe com civil, e um tecnólogo industrial, que já tem que ser um pouco mais genérico. O projetista de instrumentação, ele cai dentro dessa especificação. Ele tem que ser um tecnólogo industrial. O conhecimento dele exige que seja um pouco mais abrangente. Por isso mesmo a gente tem esse acompanhamento aqui. Gente, isso tudo aqui não é... A gente fez uma excelente apresentação, eu tenho certeza disso, vocês vão gostar, mas a gente reuniu uma série de outros conhecimentos. Eu mesmo, como eu disse para vocês, em 14 fiquei 1 ano lá na USP fazendo um aprimoramento dentro do projetista CAI de instrumentação. Lá eu fui aprender a mexer com Comos, né? O software do Comos, né? O PDMS, que eu não conhecia assim, não sabia executar, aprendi depois, né? Nesse curso, mas olha, existe uma série de coisas que você tem que dominar, né? Além da parte de tecnologia. Então aqui vocês vão ver, aqui a gente já está voltando sobre aquele assunto de estruturas, né? Aqui a gente está falando sobre os protocolos assim mais a fundo, né? Você tem vários protocolos, né? O Field Bus, o ARINC, o 1553, muito utilizado na área militar, né? O Profibus, né? Olha, o HART, são vários protocolos, a gente tem que ter um pouco de conhecimento, porque não são os mesmos em todos os lugares, tá? Cada empresa tem um padrão, né? Segue um certo determinado padrão, um determinado nível de aplicação com esses protocolos. Então você tem que ter um certo conhecimento, né? Se a gente fala em protocolo, é de comunicação. Por exemplo, se você for usar esse sistema que está à minha volta aqui, que são o computador aqui de escritório, né? Residencial de escritório. Ele tem o padrão, o RS232, né? Você tem o RS485, já para distâncias. Você tem o RS420, né?
Então você tem vários padrões, né, protocolos diferentes e que você tem que começar a ter um certo domínio para que você possa montar estruturas, né? Estruturas de comunicação que os instrumentos conversem um com o outro. Então essa aula 3 aqui dos princípios e terminologia é muito interessante, tá? O que é um transmissor, olha lá, a situação de sinais, né? Que os sinais que você vê em miliampere, né? Depois você tem sinais de tensão, né? Dos shunts, né? Muito legal isso aqui. Transmissão de sinais a 3 fios, muito utilizado para sistemas de medição de temperatura. Aqui, ó, como funciona a ponte de Winston. Isso aqui é super bacana, isso aí. Entender isso daqui. A ponte de Winston é um negócio sensacional, tá? Já dei, inclusive, uma aula específica só sobre isso, tá? Muito legal. Voltando, continuando, vamos ver aqui, ó, olha lá, instrumentação industrial, aula 4, terminologia. Aqui foi legal. Essa aqui é a aula 4, a gente deu sobre suspensão ativa. Eu peguei um exemplo aí de suspensão ativa, muito bacana, explicando, né? Olha lá, todo o sistema, como acontece, do controle, né? Do sensor ao atuador, né? Para você fazer um controle, né? Então aqui, olha, muito bacana essa parte aqui. Então a gente está explicando como é que funciona, como são as malhas, tá vendo? Do jeito que é, dando exemplos, né? Muito legal, você olha, vários deles, tá? E mostrei aqui um exemplo de vagas, né? Como é pedido, de que forma que é pedido. Isso aqui, às vezes você vê lá o que o projetista de instrumentação precisa saber. Aqui tem um exemplo bem claro. Isso aqui, se eu não me engano, até é para uma mineradora lá de BH. Uma empresa que trabalha com a parte de instrumentação em mineradoras lá de Minas, tá? Aqui processos de controle, que acontece. Aqui é o caso da suspensão ativa, a gente deu uma explicação muito bacana sobre isso, como é que funciona, como é que ela atua, né? O tempo de resposta, né? A rapidez, a velocidade. Você imagina na Fórmula 1, né? O camarada percebe uma ondulação ali na frente, já comunica o controlador e ele já faz a correção no sistema de suspensão do carro. Isso a 350 km por hora. Imagine, num espaço de 2 metros, que é da onde está o controlador até onde está o sensor, não chega a 2 metros, é 1,5 metro. Então, em 1,5 metro, a 350 km por hora, você vê o tempo que é para dar a resposta e fazer o controle. É um absurdo, né? Uma piscada de olho é mais de 10 mil vezes lento do que esse sinal, né? Aí, aqui tem todo o sistema, o que acontece, né? Muito legal, o jeito que ele como as cargas estão distribuídas, tá vendo aqui? Eu acabei de falar sobre a hora que ele sente e tem que dar a resposta lá atrás, ó. Tá? Muito bacana esse material. E um outro, né? Esse daqui já a terminologia também, eu sei que eu peguei a máquina de papel. Eu trabalhei muito tempo com máquina de papel em vários lugares. Mas eu sou assim meio cria aqui da antiga Papel Simão, né? Que era aqui de Jacareí, mas tinha em São Paulo, tinha lá em Ribeirão, em Luiz Antônio, né? Lá perto de Ribeirão Preto, tinha em Mogi das Cruzes, né? Tudo era da Papel Simão, né? Muito legal, eu desenhei aqui, né? O perfil de uma máquina de papel, né? Só a máquina de papel aqui, tem várias outras coisas, mas desde a caixa de entrada até a bobinadeira. Então passa aí pelas baterias de secagem, as baterias de cola, né? Os tanques de aparas, muito bacana, vocês vão ver aqui. E o Mesurec, o que acontece aqui, só dei um exemplo de uma malha, o Mesurec, que é um fabricante, né? Mas na verdade é um sensor
de gramatura que fica aqui no final, e à medida que a gramatura aumenta ou diminui, ele vai ter que aumentar ou diminuir a entrada de massa lá na caixa de entrada, aqui ó. Muito bacana isso daqui, é uma explicação aí sensacional, tá? Vocês vão ter oportunidade, eu estou explicando bem aqui, deixa eu ver, isso aqui foi vamos ver quanto tempo. Então, tem bastante tempo aqui, não lembro agora exatamente aqui quanto, mas aqui estou mostrando várias outras figuras, compartilhando com esse corte aqui de um perfil de máquina, né, de papel, né? Ok, gente, essa aqui também foi uma apresentação muito bacana, né? Depois dessa daqui, essa foi uma das melhores, que eu mais gostei. Uma coisa que eu entendo bastante é sobre vapor saturado e vapor superaquecido, ou seja, geração de vapor em caldeiras. Então aqui tem uma explicação muito legal sobre isso. Eu peguei inclusive uma apresentação aqui de um engenheiro de uma empresa que trabalha só com caldeiras, né? Eu coloquei várias informações que eu tinha, né? E ainda coloquei algumas informações da Sarco, por exemplo, mostrando como está dentro da caldeira, o sensor mostrando a formação de vapor, já que ele está na fase sensível, daí já na fase latente, como que ele está sendo gerado, como que vai, né, saber o título, a titulação desse vapor, para que possa utilizar isso no processo, né? E é muito bacana. Então, desde o calor, né, o aquecimento, do calor sensível para o calor latente, toda a geração de vapor e depois geração do vapor superaquecido. Vocês vão ver aqui, é um assunto interessantíssimo. Aqui uma tabela já de vapores, à medida que você vai aumentando, no caso vapor saturado, você vai aumentando a pressão, né? Você vai aumentando a temperatura, né? As vantagens, como você faz o superaquecido, as vantagens da utilização dele, né? Aqui uma demonstração molecular do que acontece, né, com o vapor nessas fases. Esse daqui é a apresentação desse engenheiro, eu só não lembro, aqui, Luiz Colombo, né, da Simaenge. Muito boa essa apresentação, né? A única coisa que nesse vídeo aqui saiu com um pouco de eco a fala dele, mas eu peguei alguns trechinhos só, mas é muito boa a apresentação. Vocês vão assistindo aqui, eu dou essa referência, então se vocês quiserem assistir toda a apresentação dele, é sensacional. Aqui só foi para ilustrar o nosso trabalho, mas eu tiro o chapéu, é uma pessoa fantástica e de um conhecimento muito grande, né? Muito bem. E logo depois, né, que já na fase final, foi a aula 7, a terminologia, conceitos de controle, né? Aí você vai saber um pouco sobre esterese, tempo morto, né? Então, vários assuntos que a gente tem que ter conhecimento, porque são assuntos que podem causar erro nas medições. Então, é interessantíssimo com que a gente conheça logo, que é uma malha aberta, uma malha fechada, que lá no começo a gente já começou a falar sobre isso, ó. Tá vendo? Isso daqui é lá do material do começo. E várias outras etapas e conceitos fundamentais que a gente precisa ter conhecimento, tem que ter um certo domínio, né? Então daí você vai saber, né, sobre perturbação, sobre offset, sobre, como eu falei, zona morta, etc. Tá? Muito bacana. Esse sétimo aqui, ele resume toda essa parte conceitual em terminologia, né, conceitos de controle para instrumentação. Beleza, gente? Era isso que eu tinha que falar. Esse é um material que a gente tem para apresentar para vocês do nosso pacote, e vamos ficar aqui, né,
Já para ainda antes do final do mês, a gente já vai estar lançando esse pacote para venda. Vamos colocar muito provavelmente no Hotmart, também no Mercado Livre, e eu vou deixar aqui. O pessoal que tiver interesse, né, eu tenho aqui. Nossa, vocês têm dados aqui aqui do nosso portal, né? E eu tenho, inclusive, se você entrar aqui, até acha a minha chave Pix. Aquele que tiver interesse que eu forneça esse pacote via e-mail, né? Ou pelo próprio WhatsApp. E a gente já está passando, vai estar passando custos, etc. É muito barato, só para vocês terem uma ideia. São 9, o de tubulação, né, que é perda de carga, para você ter um software lá, né, na verdade é feito em Excel. Você tem uma planilha que você vai preencher, a gente está mostrando em 9 vídeos todas as partes, o que é, como tirar, como preencher essa planilha, ou então como calcular na unha, na mão. Nós fizemos as duas. E foram 9 vídeos sensacionais que só não aprende quem não quer, tá? E qualquer profissional da área que tiver interesse, né, em aprender a fazer, calcular a perda de carga para um bobeamento, é só nos visitar. Se quiser, nós temos aqui a chave Pix e podemos enviar isso para você. Beleza, gente? E aí, lá já tem custo. Você vê que todo esse material de perda de carga para tubulação com 9 vídeos completinho é R$50. R$50 não paga a energia que eu utilizo aqui nesse tempinho que eu estou conversando com vocês. A mesma coisa vai mais ou menos dentro desses princípios será a parte de instrumentação. Gente, um grande abraço, muito obrigado pela atenção. PT, saudações, e venha com a gente, participe aqui com a gente, use o nosso produto, que vocês vão ter muito a ganhar, tenho certeza absoluta disso. Muita coisa vocês não vão ver por aí, ok? É isso aí, gente. Tô indo nessa. Um grande abraço, um excelente final de semana, excelente Páscoa para todos.